que faz da adolescência uma fase tão intensa? Mudanças no corpo, nos sentimentos, no comportamento. Imagina isso associado aos impactos da internet, redes sociais, superconectividade. Não tá nada fácil ser adolescente nos dias de hoje e é por isso que o Conexão Saúde recebe uma especialista que te ajuda as famílias a saberem como auxiliar os seus jovens a passarem por esse momento tão importante. Quer saber como? Fica aqui comigo, porque o seu Conexão Saúde já começou. Olá, meu querido conectado, querida conectada, que alegria receber você aqui no nosso Conexão Saúde. Olha só, a gente estava aqui nos bastidores lembrando, tem data de nascimento nosso projeto, 18 de maio de 2023, muito antes do primeiro episódio ir ao ar. Isso é muita alegria pra gente, mais de 2 anos aí de história com vocês, buscando sempre o quê? Que você viva mais e melhor. Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Marcela Moreira e ando super bem acompanhada pelas minhas amigas Adriana, Maria Eduarda. Sejam bem-vindas, meninas. Que alegria, né, falar dessa história. Nossa. E com vocês e pra vocês. Exatamente. Não é isso? Eu sou mineira. E aí, lá em Minas, tem aquela coisa, né? Você sabe como a pessoa é, dependendo da turma que ela anda. É. E a gente anda bem acompanhada Com aqui. certeza. Além aqui da nossa interação, a gente tem a parceria, desde o primeiro episódio, da Farmácia Manipulari, né? Então Nossa a gente tem patrocinadora, grande orgulho dessa patrocinadora, né, Dri? Porque é uma farmácia aí que está com mais de 20 anos no mercado, 20 anos, 21 na verdade, de história, de compromisso com a saúde de quem chega até a Manipulari. Então, assim, a gente se sente muito honrado de ter essa confiança e de saber que a própria Manipulari é sinônimo de qualidade e de garantia. Quando um paciente chega ali com a sua receita, com o seu pedido médico, aquilo vai ser encarado, recebido com grande responsabilidade por profissionais capacitados, né? Profissionais ali aptos a entenderem aquele pedido. Então, assim, a gente realmente associar o Conexão Saúde e a Manipulari nesse projeto é a máxima preocupação para que você seja sempre beneficiado. Você sabe disso. Quer chamar a Manipulari? Quer fazer o seu pedido? Pega o celular, você está assistindo aí na sua TV, você já pega o celular, aponta a câmera para o QR Code e já cai lá direto no WhatsApp. Você está nos vendo ou nos ouvindo no celular? Então vai pelo Instagram da Manipulari ou vai aqui pelo site farmaciamanipulari.com.br. Não tem como errar, gente. Joga no Google também, é super fácil. E aqui é aquela história. Conexão Saúde é Manipulari. E Manipulari é Conexão Saúde. É, exatamente. A gente sente um orgulho imenso disso. Sempre. Queridos, além de nós 4, Manipulari, Adriana, Maria Eduarda e eu, esta mesa hoje tem a alegria de receber uma profissional também com 20 e alguns aninhos de história. Nem parece por causa da face dela. Mas já são aí pelo menos, acho que 23, doutora? 23 anos. Olha que carinha de menina, anos né? De clínica, de consultório, de formação e qualificação constante. Ela é psicóloga, ela fez especializações nas áreas de criança e adolescência e também relações familiares. A gente está falando da doutora Camila Risato, que também é escritora e professora. Sim. Seja bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, Marcela. É um prazer enorme. Obrigada, viu, meninas? Estou Camila. muito feliz de estar aqui com vocês. Sabe bom. aquele riacho, você vai lá, você pega o melhor peixe? Opa! É assim que a gente faz. Muito bom. E quem que Bom. foi que trouxe a Camila pra gente, A Camila Tidri? Volpe. A Camila Volpe Sim. indicou, eu Que falei, a olha... gente já gravou com Exatamente. eu falei, eu preciso de uma profissional com esse perfil. Ela falou, Adriana, você não vai errar. Maravilhosa, Camila. Sim, foi um assim. beijo, Camila Volpe, que veio Beijo, falar aqui pra Cá. gente de regulação a de Cacá emoções. é uma graça. É. Ela é. Então, assim, se foi indicada pela Camila, a gente já confia. Como a gente está falando de relações aqui de confiança, com certeza estamos em ótimas mãos.
não é não? Está. Vamos começar então, doutora Vamos Camila, lá. na nossa... A gente tem muito papo pela frente. Sim. E eu queria começar falando sobre essas nomenclaturas, né? O pessoal chama de geração alfa. Aquelas pessoas, aquelas crianças que nasceram ali a partir de 2010 e chegando até os dias atuais, ou seja, 2010, 2025, cerca de 15 anos, estamos falando de adolescentes. Esses adolescentes, eles são muito peculiares, eles já nasceram num mundo super conectado e tudo mais. A minha Sim. pergunta é, tem muita diferença de comportamento para essa geração de adolescentes? Para nós, eu ainda não sou mãe, mas digo assim, eu seria mãe de um adolescente, provavelmente, eu estou na faixa dos 40. Então, assim, tem muita diferença entre os alfa e os milênios, que Sim. são esses pais de 30 e poucos, 40 anos? Sim, tem sim, Marcela. Mas o que a gente tem conversado muito, né, estudado muito, é que essas crianças ou esses adolescentes, eles acompanham as transformações sociais, né? Então, as peculiaridades têm a ver com o que a gente vem vivendo hoje em dia. Então, o mundo mudou, né? A maneira de se relacionar mudou, a maneira de se relacionar com o mundo, a maneira da gente ser mudou. Então, eles também vêm. As características são peculiares ao que a gente vive hoje. Uhum. E Né? você consegue fazer Compatíveis. distinção para a gente, alguns exemplos, por Sim. exemplo, de como era a nossa adolescência para a adolescência desse pessoal de agora? Olha, a gente começa dizendo que eles são os nativos digitais, né? Uhum. Eles não nasceram após, eles nasceram durante ou antes de chegarem, já tinha toda a conexão da família, né? Tem alguns vídeos que retratam de maneira engraçada isso até, mas que mostrando que antes da criança nascer, os pais estão lá com 1001 objetos e tudo. Então, nasceram já com essa, vamos dizer, propensos a isso. Uhum. Então, o que a gente vê? São crianças que têm uma capacidade de absorção de conhecimento enorme, né? Tem uma facilidade importantíssima de lidar com objetos tecnológicos, com aplicativos, muito mais do que a gente. São sim. rápidos, né? São rápidos. A gente se preocupa um pouquinho, e tem visto isso no consultório também, quando as famílias se preocupam, que isso teve algumas consequências, né? Então, como, por exemplo, crianças mais ansiosas, crianças com dificuldade bastante importante de não fazer nada, do ócio, né? Que a gente fala, baixa tolerância à frustração, ou crianças muito estimuladas e agitadas. Então, a gente percebe que é uma geração que tem uma agenda muito cheia, né? Existe uma cobrança muito grande de perfeição, de entregar, de eficácia nas tarefas, eficácias na execução de tudo. Então, são muito estimulados, o que é bem diferente. A gente vê pelos tipos de brincadeiras, né? De uma época da época mais antiga para as brincadeiras de hoje. A gente tem muita dificuldade de chegar em algum lugar e não ver uma criança brincando, né? Brincando com objetos que a gente brincava, objetos que ainda tem. Então, avanços importantes, compatíveis com o que a gente vem enfrentando, as características, né, dessa mudança. Mas sim, a gente também tem algumas consequências. Ô Camila, Né? e no processo do desenvolvimento humano, no nosso assim, desenvolvimento, onde que entra a adolescência? O que é a adolescência? Como que caracteriza Duda. ela? Então, a adolescência, a gente estava conversando agora há pouco, né? Que a gente precisa entender a importância de que é uma fase de desenvolvimento e não é a fase aterrorizada, né? Porque a gente É adolescente rebelde. é adolescente rebelde, né? Então, essa fase, isso os estudos têm mostrado muito pra gente, que não é assim. A infância, a adolescência e a vida adulta são eventos, são fenômenos que vão acontecer. O que marca muito, o que nós vemos que é a importância da marcar, a mudança biológica, né? As alterações hormonais e físicas. Esse é o primeiro ponto que a gente percebe. Isso, a Organização Mundial de Saúde colocava 12 anos, só que a gente vê que isso Cada tem vez menos, né? sendo cada vez mais precoce, né? Esse processo. Da menina, a Exatamente por essas mudanças todas, né? Da menina a gente pode falar que é a menarca. Isso E isso dos mesmo. meninos? Como que a gente... Nossa, gente, agora Em vocês geral, o marcador era
Ixi, eu não sei isso. quando ele tem a sua primeira, desculpa, me fugiu o nome exato, mas em geral sonha, tem um sonho erótico, não é nem racional, mas é a própria parte hormonal se manifestando. Nós chamamos de puberdade. Isso, a né? chegada Tem da um nome puberdade. diferente da menina e um nome diferente do menino. Então, é a puberdade. Primeiro, essa mudança física. Uhum. Depois, as emocionais e cognitivas. Então, as cognitivas também acontecem. O cérebro também vai se readaptar a essa nova fase. Mas não é o cérebro maduro do adulto. Uhum. Né? Isso precisa ficar muito claro. Então, meu Deus, é confuso, é difícil, é aterrorizado pelos pais. Porque não é criança e não é adulto. Não é criança né? e não é adulto, mas é outro fenômeno do desenvolvimento Uhum. que vai acontecer, né? Então, nós temos essas alterações físicas, né? Que engloba o corpo e os hormônios. Nós temos as alterações cognitivas e as emocionais. Eles buscam por uma identidade. Então, eu não sou aquela criança mais, mas eu também não estou sendo um adulto, né? Porque Eu acho que me corrija se eu estiver errada, nessa busca de identidade que eu acho que eles precisam de ajuda, né? Essa da transição, família. né? Por isso, né, que eu estava conversando com vocês, eu me debrucei no mestrado para entender isso, né? Por que era tão temida? Porque havia pouca informação. Uhum. A gente sempre entendeu que o adolescente era rebelde e que os pais precisavam evitar conflitos, mas é muito difícil para eles não ter conflitos. Então, a busca de identidade é para deixar de ser criança e se tornar adulto. É um impulso extremamente importante. Uhum. E os pais precisam entender que o impulso é o que é saudável. Né? Então, não tenho mais um filho, eles estranham, meu filho não é o mesmo. Que bom que não é o mesmo. Essa semana eu estive encontrando uma E família. não vê isso como um problema. né? E a gente, né, fez um desenho, e aí a criança colocou 10, era para preencher. Quanto você tem se relacionado com os seus pais? 8. Quanto você tem relacionado com os seus amigos? 11. E aí o pai, né, conversou, falou, então agora ele substituiu. Eu falei, não é que ele substituiu, é que bom que ele tem feito esse impulso. É esse impulso que mostra o quanto ele tem sido saudável. Uhum. Mas antes os pais não sabiam, agora a gente, né, tem como objetivo orientar. Eu acho que é uma das importâncias desse isso. trabalho, desse projeto de vocês, que é orientar a família, é poder dizer para ele que o seu filho mudou, não tenha medo, é mais uma etapa, mas os pais precisam aprender algumas lidar, coisas sobre eles. Ô, Camila, mas acho que os pais erravam sem ter noção disso, Com né? certeza, né, Dri? Não tinha tanto né? acesso. A infância é direcionada, os estudos, inclusive, recentes, e a adolescência mais ainda. Eu tive que buscar muito materiais fora, né, para compreender a adolescência e estudar por conta do mestrado. E dissertações ou pesquisas que envolviam entrevistas ao vivo é bem difícil, porque houve o processo do estudo da criança, ficou pautado e voltado para a criança, e aí o adolescente já não tanto sendo estudado como a criança, né? Então, eu acho que essa é uma tarefa muito importante, que os pais compreendam esse fenômeno, não como um susto ou um movimento que só vai trazer barulho, mas eles precisam compreender, que eu acho que a gente vai discutir aqui hoje, né? Vai ficar mais fácil. Ô, Camila, o adolescente sempre foi visto como rebelde, né? Sempre. Tá. Por conta disso, Então, Dri, desse o que impulso. diferencia hoje, o adolescente de hoje e da minha época? Então, eu acredito que isso que a gente falou, o adolescente de hoje é o adolescente compatível com as mudanças de hoje. E o adolescente antigo, né, vamos dizer assim, com o que era naquele momento, que é a geração alfa. Então, a geração alfa, ela veio para trazer as características atuais. Ela recebeu esse nome para trazer, como outras gerações levaram outro nome. Como a tecnologia influencia, né? Exatamente. Então, o adolescente, ele se relaciona muito com os amigos e muito com a tecnologia. E nós não tínhamos isso. Não. E isso amedronta os pais mais ainda. É, né? porque é um universo Porque que a gente não domina. Foge um pouquinho, né? O que os pais permitem, o que não permite, é muito confuso. Eu vejo no consultório, assim, dificuldade muito grande de dizer não, né? De falar, não, meu filho, desliga, agora não, a gente vai jantar, a gente vai almoçar. É muito difícil isso para os pais. Eles não sabem, o que eu percebo assim, eles não sabem qual é a dose.
Se né? perde, Qual né? é a dose, né? Mas é o que a gente vem tentando estudar. Uhum. A dose certa, a ferramenta que eu acho que é um dos principais ensinamentos de hoje é que a ferramenta para tudo isso ainda é o diálogo. Tem que entender, Ainda né? é. A partir do momento, Dri, que a família entende que é uma fase de evolução e que o filho vai buscar pela identidade em outros grupos. É pior, né? Oi? Não, é pior, né? Ele vai ter que fazer esse impulso Entendi. dele. Pra ver o que ele quer. Isso, para ele se experimentar, Tá. né? Depois a gente pode trazer alguns exemplos. Nesse impulso, ele se afasta dos pais. Então, o que os pais entendiam de rebeldia, de distanciamento, é que não querem mais saber de mim. Mas não Mas é na isso, minha né? pesquisa ficou muito evidente que eles querem voar, mas eles querem ter um lugar para voltar. Então, Isso é maravilhoso. necessário esse tempo. Então, eu tenho um exercício no meu livro que a gente fala sobre deixar o filho voar, mas deixar muito bem descrito para ele que a gente é o cais para voltar, o cais, mas que também a gente é o farol quando precisa de orientação. Entender que ele quer voar é o princípio. Só que entender que ele quer ter para onde voltar também é importante. Muito. Eu sempre ouço de algumas mães que os filhos casaram e elas relatam a seguinte frase: eles foram, mas depois que tiveram o filho, eles voltaram. Vão voltar. Dá o valor da mãe na família. Então, é necessário, né? É importante você falar, Adri, o impulso para a busca da identidade, na idade adulta, se ocorreu tudo bem, eles voltam e voltam para encher a casa de novo. Né? É super importante para todo o processo Entender esse que salto. eles têm que, Esse né? salto a gente fala de cortar o cordão umbilical, Também, mas né? é a questão da individuação, né? Assim, Isso. até a criança, ela ainda depende Isso, exatamente. completamente daquela família, seja para cozinhar para ela, para vesti-la, para dar banho. Obviamente que ela vai crescendo, ela vai assimilando algumas responsabilidades. E ela precisa se ver alguém como alguém que decide também. Eu decido a roupa que eu quero usar, a comida que eu quero comer. E muitas vezes isso é lido como rebeldia, mas na verdade a necessidade de encontrar a própria voz, não é isso? Esses dias eu também estive com um pessoal muito bacana e ela queria pintar o cabelo de vermelho. Porque tem um personagem e os amigos do grupo queriam também. Então, uma ia fazer napolitano. Que tudo! Uma parte preta, uma parte branca, uma parte... Nossa, eu ia pirar. Adorei! É novo também, viu? Eu ia pirar. E aí ela falou pra mim, né, adolescente, por favor, você me ajuda? E me chamou muito a atenção, ela falou assim, você me ajuda porque eu quero ter um sentimento de pertencer ao grupo das minhas amigas. É isso. Eu não quero, né? Então, assim, experimentar o que a gente acabou de falar e pertencer, que é voltar. Ter um lugar seguro para voltar. Então, outra coisa muito importante, o grupo de amigos, eles têm uma importância muito grande na vida do adolescente, né? Por isso que os pais, às vezes, entendem, não, mas não querem mais saber da gente. Mas o grupo de amigo traz a autoimagem, Os né? valores daquele grupo. Pertencer, né? O sentimento de pertencer a algum lugar é extremamente importante, já que estão voando, então vão parar em algum lugar. E aí os grupos, eles funcionam de maneira muito positiva como sentimento de pertencimento. Está tudo bem, eu tenho um lugar para estar. Por isso a importância da comunicação de novo. Que você tem uma boa comunicação com o seu filho, você sabe quem são os filhos, ou quem são os amigos. Você sabe onde ele vai, com quem. E se é entendido como um rebelde, então, meu filho, você se vira, você já acha que você sabe tudo, então você se vira e aí vê como é que você vai fazer. E aí eles vão encontrar que grupos. Que a gente não tem esse controle. E né? se Que tivesse grupos, o diálogo, você que poderia grupos. monitorar, dar assistência. Exatamente. Assim como as redes sociais e os usos dos aplicativos de todo o campo da tecnologia. Deixar para lá não dá. Totalmente não dá. Né? A gente assusta um pouco das coisas que a gente ouve em relação à violência, a maneira deles se comunicarem. Instalo como mãe, eu instalo aplicativos de jogos
para conhecer como é que o meu filho tá vestido no jogo, né? E eu tenho feito isso até com algumas crianças do consultório. A maneira com que eles conversam, eu falo para os pais, olhem, porque tem um bate-papo na maioria dos jogos. É muita inversão de valores, eles tratam as pessoas muito mal, eles xingam muito e tem valor. Né? Então Entre é algo eles. entre eles. Né? Então a linguagem muito violenta de uma inversão de valores. Então, quanto mais você é violento, você Melhor tem é naquele descaso, grupo. você desfaz, mais valor você tem. E tem muitos pais que não sabem disso. Né? Tem pais que acham que o filho só está jogando por diversão. Mas o bate-papo é um lugar muito perigoso. Aí que a gente vê que mora a comunicação também. Se você conversa, você consegue identificar o que está acontecendo. E um mito, né? A gente fala, é um mito da adolescência, os pais pensarem que os filhos não querem saber dos pais. Ou que adolescente não conversa. Aí tem um caminho para se comunicar. A gente tem que encontrar o adequado. Aquele onde você só dá a ordem e você não ouve, que é a hierarquia que costuma acontecer na infância, né? Os pais falam e os filhos ouvem. Na adolescência, a gente busca... Não é uma relação de igualitária, onde o pai se sente desqualificado. É uma relação igualitária onde o filho é ouvido. Onde tem comunicação, né? E aí, De pai, duas ó, vias. a gente podia negociar. Eu tenho um adolescente que fala, vamos negociar, né? Pai, eu queria negociar. O ano passado eu voltava nesse mesmo horário. Mas eu não quero saber, né? Você vai voltar. Não, mas filho, o que você pensa? O que mudou? O que você me traz? Que a gente pode fazer uma negociação. E aí o diálogo abre. Né? Na minha legal. pesquisa, as perguntas, da maneira que os pais chegam para perguntar, eles inibem a comunicação. Dá um exemplo pra gente, por favor. Vou dar um exemplo para vocês. Vou até buscar um exemplo da minha pesquisa. Sai do celular, deixa isso aí para lá e vem almoçar aqui com a gente. E aí começa uma desqualificação. Então, fica o tempo todo no quarto, a hora que sai, eu não aguento mais você no quarto, você não liga pra gente, você só pensa nisso, você... A hora que o adolescente sai do quarto, a vontade que ele tem é de voltar. Ele não quer se interagir, porque não tem nada de bom pra ele. Obrigação de estar e ali. ele se Não, ele sai e relaciona. só fala coisa ruim. Então assim, nessa direção de rigidez, não é que tem que ser frouxo, né? Ter autoridade não é ser autoritário. Ser autoridade é você misturar um afeto com autoridade, né? Então, quando você convida, quando você tenta conversar, é lado a lado. Muda muito, né? Então, antes E não era como assim, tom de superioridade. agora é assim, né? mas me conta, né? Filho, você consegue vir aqui ajudar a mamãe? Papai não tá? Me ajuda a preparar? Né, outra coisa importantíssima que aparecia na pesquisa, os filhos que participam das tarefas de casa se comunicam mais com os pais. Porque ele é parte daquela comunidade. Né? Então, é igualitária nesse sentido. E aí, a comunicação a gente chama de mais aberta. Então, a pergunta é mais aberta. Me conta, me traz. Tinha uma família da minha pesquisa, e ele era muito, muito interessante, o diálogo do pai. Eles iam fazer alguma coisa e sempre trazia a menina para e aí participar. Teve uma fala dela que ela falou, antes eu gostava mais de ficar no quarto, agora eu saio, eu fico sempre sentado perto do meu pai e da minha mãe para contar algumas coisas para eles. Mas a maneira que o pai se comunicava com essa menina é que trazia. Né? Muito interessante. Quem mudou foram os pais. É muito interessante. A comunicação quando ela é aberta e quando ela é fechada. Aberta, pensando Rígida sempre demais. dando possibilidades. É como se fosse Da negociação. diálogo, né? Da negociação, com curiosidade real naquele adolescente. Marcelo, acho que essa palavra é muito importante. Se mostrar curioso pelo que o filho faz, por quem ele se relaciona, mas não é um interessado que critica, é um interessado que quer conhecer. Ô, Camila, eu acho que é muito importante quem tem jovem trazer os amigos para casa, né? Muito. Porque você vê comportamento. Uma sabedoria, né? Não. Você lembra, Marilene, quando você era pequena? As meninas adoravam em casa. Elas falavam assim: minha mãe não deixa nada, tia. Aqui a gente pula, a gente.
Mas é isso aí, né? A gente tem espaço, Tem né, pra ser. é importante, né? Você falou do mito, Do mito. você mencionou que o adolescente não quer saber dos pais, e você já desmontou isso e disse, não, eles querem sim, eles só querem ter a escuta e diálogo. Isso. Que outros mitos você ressaltaria? Acho que é muito importante, porque a gente, em geral, lacra, né? Ah, Aquele selinho sim. assim, rebelde, pá, Adolescente não quer saber é de mim, sempre pá. rebelde. Exato. Todo adolescente é rebelde, né? Ah, Um outro mito que eu acho muito importante, que é o que a gente falou, eles não querem saber dos pais. E o outro que a gente vê que é muito, muito importante é eles acham que sabem de tudo. Os Né? adolescentes. Os pais. Ah, os pais. Os adolescentes acham que sabem de tudo. Nós chamamos que eles, né, a gente fala, são juízes morais. Eles estão compreendendo o mundo a partir da visão deles. Não deixaram de ser criança, vão ter que compreender alguma coisa do mundo. Então, eles vão trazer uma outra opinião. Eles precisam trazer uma outra opinião. Isso não desqualifica a importância da vida dos pais na vida deles. Até porque tem algo muito importante também. Marcar a autoridade, então, saber que os pais foram ouvidos pelos filhos, acontece muito contando histórias da vida dos pais. Né? Então, quando eles vão conversar, adolescente sabe de tudo. Então, eu não vou, né? Eu não conto nada, não converso, a gente não fala. Deixa ele lá com os amigos dele. Quando existe o compartilhar de ideias e de histórias que os pais viveram, marca a autoridade na vida dos filhos. fala da vivência. Fala da vivência dos pais, do que eles viveram. Gente, e você falou isso? Independente de ser coisa boa ou ruim. É história, Isso né? é história. Como foi a Filho, vida foi dele. difícil pra mim também. Isso já aconteceu comigo. Já gostei de alguém que uma não gostou de empatia. mim. Eu já queria participar de um grupo que não me recebia muito bem. Na escola já vivi. Quando eu conheci sua mãe. Fiquei de recuperação, Fiquei de não recuperação. estudava. Os pais têm medo disso, né? Como se de fosse contar, né? desequilibrar a Misturar. autoridade. Mas é o contrário. É o contrário. As histórias, né? Quando eu entrevistei os adolescentes, as histórias que eram ouvidas serviram de histórias para aprender sobre a vida. Então, é um mito. Então, achar que o você adolescente tá dizendo sabe que de uma tudo. boa chave na relação pais e filhos é que os pais humanizem a visão que os filhos têm deles, é isso? Isso. Tipo, Narrar eu também sofri de histórias. amor, eu também... Isso não- Já colei na comprovar. escola. A gente tá falando de ciência, né, É Marcelo? verdade, Claro. porque, tipo assim, por que uma pessoa vai falar se o outro não fala? Você disse, estamos falando de Tipo ciência. assim, por que que só eu vou falar e você não Vamos fala ver. nada? Aham. É. Você estava falando de ciência, você ia fazer assim, algum eu ponto tenho sobre isso? trazido alguns dados Aham. que foram da minha pesquisa, Claro. né? Então, a gente fala, nossa, mas como que a Camila tá falando isso? Mas foram 2 anos e meio, né? Lá na PUC São Paulo, desenvolvendo essa pesquisa. Então, a gente tá falando Constatado. exatamente, constatado, né? Então, esse mito, eles sabem de tudo. Eles precisam ter uma ideia diferente. De novo, a gente volta pro impulso, né? Agora, não significa que você tem uma ideia diferente, você não dialoga com alguém. Uhum. Dialogar é dar voltas com o outro, não é ter razão. Né? Nossa, forte, hein? É verdade, porque se você vai conversar com o filho só para você ter razão, você já impede na adolescência que o diálogo aconteça, porque ele também tem razão do que ele está vivendo, ele está experimentando. Uhum. Né? Eu sempre falo para os meus pais, ouçam. Né, às vezes a gente fala pelo telefone, Camila, descabelada, ouve o que ele tem para dizer, constrói junto com ele qual é a ideia que vocês vão ter sobre o que aconteceu. E eles se sentem tão valorizados, e aí abre o caminho para o diálogo, é muito legal. Faz toda a diferença, né? Ô, Camila, traz quais- segurança para os pais também. Quais crises existenciais são típicas nessa fase de puberdade, adolescência? Do adolescente, porque tem crises na família toda. Então por já favor. fala do adolescente e da família. Bora servir crise. Bora lá. Mas Já fala dos evolutivas, dois. né? São bem Crises. Porque a impressão que crise é algo ruim, Ah. né? A gente chama de crise evolutivas, que já são esperadas, né? Então, assim, Duda, na adolescência, nós esperamos e sabemos que os pais também adolescem. Os pais entram num período da vida que eles começam a repensar o trabalho, o que eles ganham, o corpo,
a saúde, que hoje em dia, né, é tão importante. E outra coisa que é muito comum, então, o filho vem para a adolescência com as questões físicas, emocionais, cognitivas. Os pais vêm questionando essa meia-idade e os avós envelhecem. Né? Tem muitos pais cuidando de avós, tem muito neto ajudando avós. Então, a gente fala que são 3 crises evolutivas que acontecem na adolescência. Não é só o adolescente rebelde, Sim. mas ainda não é mais só isso, né? É toda a configuração familiar que está se movimentando. Isso, exatamente. No mesmo momento, esses 3 fenômenos acontecem. Meu Deus. Eu lembrei de eu fui entrevistar uma enfermeira, ela é especialista em saúde da mulher. E aí, a conversa estava ótima, tal. Um beijo, inclusive. Não vou dizer o nome, mas ela vai saber da história. E ela falou assim, olha, você me desculpa, eu comecei a fazer reposição hormonal agora, porque eu tô no climatério e eu tô esquecendo de tudo. Tá muito difícil. Aí ela virou e falou assim, e como se não bastasse, o meu filho está adolescente. Exato. E eu estou enlouquecida. E você falando disso, das coisas concomitantes, faz todo o sentido. Ela tem ela tá num processo. Ela tá no processo pessoal dela, que é uma revolução, a chegada da menopausa. Exatamente. O filho, que é outro, ela falou, eu não conheço mais o meu filho. Ela usou essa expressão. Eles se tornam estranhos, né? E ainda, às vezes, tem o cuidado com os pais. Se você perguntar para ela dos pais, provavelmente se queixaria com alguma dificuldade. O adolescente tem mais problema quando o pai é mais velho? Os pais são mais velhos ou são mais novos? Mas você quer tipo dizer assim, eu de fui mãe com comportamento? 40 anos e a Marcela foi mãe com 20. De comportamento. Isso influencia ou nada a ver? Se for a idade cronológica de anos, não vai influenciar em nada. Não, mas pelo comportamental, sim. Com certeza, né? Eu falo de novo, né, quando eu converso com os pais, tem pai que compra moto e vai fazer uma viagem de 7.000 quilômetros. Agora que os filhos cresceram, eles falam, então agora eu comprei uma moto, vou pra academia. Então, adolescem, né? Mas aí também a gente tem que tomar cuidado para não reinverter a história da hierarquia, dos filhos tornarem pais. Verdade. Porque não é papel deles. Não é, né? A gente precisa pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. Eu vou aproveitar e pedir para você falar sobre isso, porque outro problema que temos o problema da falta de diálogo, essa coisa, a hierarquia, eu tô falando, você obedece, porque eu sou pai, mãe, escuta e fica quieto. Só que tem muito filho mandando, Por outro lado, assim. a gente vê sobretudo nessas gerações mais novas, contemporâneos meus, por exemplo, que têm filhos, muitas vezes é coisa quase displicente, se vira, sabe? Eu tô aqui vivendo minha vida, eu tô com os meus amigos, nos meus restaurantes, nas minhas festas, e você que se vire. Como é que fica esse equilíbrio, assim, de não ser autoritário, mas de se manter autoridade na vida de um adolescente? Pois é. O cuidado, Marcela, é para que essa inversão, né, de filho cuidar de pai, não se cristalize e fique para sempre. Né? Então, a gente vai fazer uma viagem, você vai ter que ajudar a ir para casa da vovó e com o seu irmão. Problema nenhum, papai vai na academia, a mãe vai sair de moto, vai fazer uma viagem, vai para fora. Ok. Quando cristaliza, sobrecarrega alguém. Assumir aquela responsabilidade. Sobrecarrega. Né? Eu tenho acompanhado uma situação muito que diz respeito a isso. E assim, a filha, ela se sente desamparada, porque tá cada um por aí e nenhuma necessidade sendo atendida. Então, tem uma diferença, né? Você poder adolescer e você deixar de ocupar o lugar que é seu. Não sei se eu usou uma palavra Dá um maravilhosa. exemplo, Camila. Dou um exemplo. Pais que chegam em um momento da carreira importante, né? Então, 45 anos, o filho adolescente, ou... Enfim, não vou falar de idade cronológica, porque as coisas mudaram tanto, né, Marcela? Né, Duda? Então, E aí foram morar numa cidade, porque teve uma opção de carreira, o outro pai fica mais fora, a mãe fica mais fora. Desamparo, assim, quem cuida mesmo quando precisa? Adoeceu. Né? Então, às vezes é um namorado, às vezes é a amiga, mas não sendo cristalizado, não tem problema.
Então, um exemplo é você deixar de exercer a sua função e cuidado. Eu tô aqui, né? Meu filho tá num torneio de robótica. Eu saí bem cedinho, mas eu fiz questão de acordá-lo, fiz questão de preparar o café, não deixei tudo perfeito e fiquei esperando ele se arrumar, ele saiu antes que eu, né? E eu já fui fazer outra coisa para poder chegar aqui a tempo. Mas essa função, ser pai e mãe não é quando nasce um filho. Ser uma vida pai toda, e né? mãe é você viver a parentalidade. Então, você pode viver de várias maneiras, morando na mesma casa, não morando na mesma casa, chegando cedo, chegando tarde, né? Então, o que traz de malefícios nessa inversão de adolecer demais é você deixar de De ter a fazer. função que é Você sua, usou né? uma palavra que para mim é fundamental para compreender isso. Necessidade. Isso. Todos temos necessidades. Afeto, proteção. Mas pensando nessa posição de pais em relação aos filhos, eu preciso compreender que aquele ser, ainda que buscando a sua independência, ele tem necessidades que precisam ser supridas. Ele precisa de limites, ele precisa de contornos, ele precisa saber que tem o cais para voltar. Isso. Agora, se eu decido cair no mundo, por exemplo, e achar que ele se vira sozinho, aí é o que você falou da cristalização, né? Vira regra, não é a exceção, não é um momento em que eu vou adolecer. Precisou, né? Não, precisou daquela emergência. Não, é a necessidade ignorada de uma pessoa que precisa ainda de mim, né? Para ter, de fato, autonomia de um adulto, né? Por exemplo. Necessidades básicas precisam ser atendidas, né? Na infância, então, o afeto, o cuidado, o limite, né? Porque a gente está falando, assim, do diálogo e da escuta e de contar histórias do que viveu para marcar a autoridade, a presença e a decisão dos pais na vida dos filhos também. Né? Ô Camila, a gente vê que vários adolescentes estão sendo diagnosticados por ansiedade, TDAH e muitas, né? Até onde isso é doença? Como que você coloca isso? Então, eu acho importante falar disso. Porque parece que está meio na moda, né? Então, a minha preocupação é que quando acontecer um diagnóstico, ele acontecer de uma maneira precisa. Isso me preocupa muito no consultório. Eu recebo muitas famílias com diagnósticos inadequados e muito precoces. Muito precoce. Então, isso é a minha primeira preocupação sobre identificar alguma doença psiquiátrica ou algum diagnóstico. E a minha segunda preocupação é que... Porque muitas vezes não é, né? Não. Assim, relacional. Muitas vezes então foi diagnosticado como depressão. Aí tem sinais e sintomas que preenchem critérios para o diagnóstico de depressão, né? E aí, sendo correto, eu acho que é o primeiro passo. Então, acho que as famílias precisam procurar bons profissionais. Para tratar, né? Para tratar. Quando realmente os sinais e sintomas compreendem todo o diagnóstico. Agora, a relação que se estabelece dentro da família é como se vive, né? Então, assim, se a gente vive bem, se a gente não vive bem, é outra coisa que precisa ser importante de colocar aqui. Né? Tem muitos problemas que acontecem na relação. E quando a relação melhora, tem muitos problemas que são solucionados. Não é um diagnóstico médico, clínico, né? No sentido de um CID. Só isso, não né? É só isso, né? Talvez aquilo isso. É sintomático de coisas que precisam ser resolvidas. Esse é o paciente identificado que nós chamamos na terapia de família, né? Quem trabalha com família sabe. Dentro do sistema, um membro adoeceu mais que outro. E, de repente, esse membro foi o que foi buscar o tratamento. Né? Então, o que é o nosso papel? A terapia de família, a terapia individual, a terapia de família vai trabalhar os sintomas. Mas o terapeuta de família, ele trabalha de maneira que dilua os sintomas dentro das relações. Então... Todo mundo compartilha. Todo mundo compartilha, por exemplo, qual é a minha responsabilidade sobre a depressão? A mãe, o pai, o avô, a avó, o irmão... Né? De que maneira que eu contribuo? Porque muitas vezes isso me preocupa, me angustia, é que a gente recebe no consultório só o atendimento individual.
Então, a única pessoa que tá tratando é o adolescente. E sendo Eu que não consigo trabalhar dessa maneira. Uhum. Né? O paciente identificado, ele importa muito para mim, mas ele é o porta-voz de um sistema que adoeceu. E que vai continuar adoecendo e adoecido se não for olhado de maneira completa. É Exatamente. Você tem isso? que olhar o Exatamente. todo, né, Camila? E não é diminuindo a importância do atendimento individual, porque às vezes tem famílias que a gente tem que fazer o acompanhamento familiar e individual, né? Uma coisa é totalmente diferente da outra. Agora, olhar para relações quando existe um problema que já é diagnosticado é extremamente importante. Uhum. Aí a gente trata o paciente identificado, termina o tratamento, ele volta para o mesmo lugar de onde ele esteve. Uhum. O com a mesma ecossistema não foi Não mudado, mudou, né? É. A mudança. Surgiu para mim uma pergunta, a hora que você estava falando, vou pedir licença, sobre pais separados. Eu sei que filho é filho, mas eu queria ouvir um pouco, porque já é tão desafiador estabelecer esses diálogos, estabelecer autoridade em famílias que estão ali juntas, né, todos os membros. Isso é mais desafiador ainda quando você está falando de pais separados, ou não precisa ser assim? Marcela, isso não define a qualidade da relação com os filhos. Não. Essa estrutura, né, esse modelo, não define a qualidade das relações. Na nossa última pesquisa, o último censo, ele traz um número de famílias que diminuiu, os membros diminuíram, então nasceram menos crianças, as famílias reduziram. E traz... Ai, me sumiu a sua... A minha pergunta era se famílias de pais Tá. separados. E traz o aumento do número do divórcio. Isso. Né? Então, quando a gente vai olhar para uma criança, um adolescente ou uma família, e a gente vai olhar para as relações, quem mora na casa, quantos são, não define a qualidade das relações. E a gente precisa olhar para isso. As crianças da geração alfa, os adolescentes, que a gente começou a falar aqui no início, eles têm muitas informações já sobre a diversidade. E o Né? Camila, Já às vezes, lidam de maneira diferente. e às vezes os pais separados jogam isso como uma... Tipo, ele é Culpa. assim Como porque... sendo um problema. Tem, né? Tem. Às vezes Tem. não assume a responsabilidade. Aí o conflito é do casal, né, Dunda? E aí o adolescente Aí ele o vira conflito só é do casal, mas às vezes na mesma casa, né? Não precisa estar separados É para os fácil pais jogar a viverem culpa o no conflito, né? E aí é o paciente identificado, que então é o adolescente que tá dando problema. Tá. Né? Aí a gente vai olhar para a relação, aí a gente fala, olha, vocês conseguiriam conversar, né? A gente pode conversar sobre vocês para ver essa função conjugal, né? Como é que é a vida conjugal, e a parental, que é outra coisa. Mas se mistura, né? Sim. Então, Uma a coisa é uma conjugal, coisa. nós, eu, meu marido, né? Parental com o filho. Aí estando na mesma casa ou não. Aí parental é com o filho, estando na mesma casa ou não. Né? Porque tem divórcio que não acaba no papel, não define, não termina. Nossa, isso é lindo a gente conversando, ô, mas na Tamira, prática, né? Difícil, né? O que tem, Tem que de ter uma- confusão, né? Tem. Olha aqui uma perguntinha que eu gostaria de fazer. Os adolescentes, às vezes, para chamar atenção, assim, eu preciso de mais atenção, então tá gritando socorro. Ele faz algo Claro, que não agrada para ver se o pai e a mãe com acordam. certeza. Ele grita, né? Ele grita, Ele né? grita. A criança também grita, Dri. Criança também grita socorro. Dá alguns exemplos? Só porque às vezes a gente está tão imerso, digo, o Sabe pai, porque a mãe, a é, família está tão imersa na No questão. trabalho, E às vezes também só em dizer, porque ele é um rebelde sem causa. E não consegue enxergar o que pode ser grito, o que pode ser pedido de Sim. socorro. Olha, Posso já emendar minha Isolamento, pergunta, então? por favor. Porque eu acho que junta nisso. Era como diferenciar se é o normal da adolescência, que o adolescente muda, e doença. Tipo, esse grito de socorro, que precisa de atenção de um profissional. sim. Olha, o humor deprimido, né? A tristeza, Fica no cantinho dele, não conversa. isolamento, irritabilidade, né? Desempenho escolar às vezes está associado também. Sim. São
é inevitável, não se pode deixar de olhar para isso. Então, eu tenho um adolescente que está diferente? Sim, ele vai estar diferente. Aí os pais se preparam dessa maneira que a gente está falando aqui para entender como esse filho vai viver. Agora, muito triste, muito irritável, com muita irritabilidade, então eles se tornam muito agressivos. O isolamento, o uso excessivo de telas, né, isso preocupa. Isso é grito. É difícil eu trazer uma situação, porque eu acho que o consultório é um segredo tão grande, né? Tô tentando lembrar. Mas, tipo assim, ele pode se na fuga, tipo, por droga. Pode, ué. Isso pode ser um grito. Ele tá buscando um pertencimento, uma busca de identidade. Ele pode buscar em outros lugares. Tá. Tem um assunto muito delicado, até nosso convidado anterior fez uma menção, e eu sei que já acompanhei um tempo esse tipo de dados sobre automutilação. Nossa, muito, gente. São assuntos meio tabu, mas Super a gente importante. sabe que índices de tentativa contra a própria vida, né? Às vezes a família coloca como, quer chamar a atenção. De fato, mas o que é que está acontecendo? Quer dizer. A gente está falando de situações agudas, graves, mas que são muito realidade, não são, doutora? Muito realidade, muito, gente, muito, muito. O chamar atenção é o grito, né? E se a gente usa a palavra chamar atenção, dá a impressão assim, nossa, que frescura, Uhum. né? E deixa de ser cuidado, né? Mas é um grito, é um pedido de socorro. Tô lembrando aqui de uma situação, tentar dividir com vocês, mas era uma queixa de uma família que me procurou por problema de comportamento e organização do ambiente onde o adolescente fica. A hora a gente reconhece ele, eu falo assim, a gente conhece a família no contato telefônico, na sala de espera, como se olham, como sentam, né? Como não se comunicam, a gente já olha. E eu recebi a filha. Nossa, no primeiro contato eu pensei, falei, desorganização. Tem muito mais coisas que são Por trás sérias, disso. né? Então Uhum. o grito foi a desorganização, que era muito grande. Para a mãe aquilo era um absurdo, onde já se viu, nossa, eu nunca fui assim, eu não aceito esse tipo de... Conduta. E muito tempo no quarto, e o quarto era a casa. Uhum. Então Comia. comia, deixava resto de comida, Uhum. né? A roupa mofada. E sabe que a gente tem muitos adultos que se transformam em acumuladores. Sim. Talvez sejam, hipoteticamente, mas a gente Isso. pode falar, por exemplo, que um adolescente desassistido, nesse momento de grito, ele pode se tornar esse adulto que se torna um acumulador? Uhum. É porque a minha pergunta era justamente essa. A negligência da família em relação a encarar os problemas efetivos podem trazer que tipos de problema na vida adulta? Inúmeros, né? Hum. Inúmeros. Você falou dos acumuladores, né? A gente fala que todo excesso, ele leva a gente a pensar no que faltou, né? No que falta, no vazio da existência. Olha lá. Todo Tipo esse- assim, vamos pegar um exemplo besta. Uma pessoa que come muito pode ter passado fome. Vários tipos de fome, né? Não só a fome Só de de comida. comida. Uhum. Nossa, eu tô aqui pensando em muita coisa. Ai, credo. Muitas horas de conversa. Aham, aham. Nossa, é bem... Então, esses gritos são importantes, mas nessa questão da organização, era um isolamento e a tristeza era visível ali, né? Mas a queixa era a organização. Então, às vezes, a família também tem uma dificuldade muito grande para reconhecer. Por isso que eu sempre falo, tristeza, isolamento, irritabilidade, desempenho escolar, dificuldade de relacionamento na adolescência é algo super importante, né? Porque se está buscando os grupos, não tem grupo. Daí você começa a... Ô Camila, minha Olha. próxima pergunta é sobre isso. Muitos pais têm dificuldade, às vezes até sabem a necessidade, mas têm dificuldade de chegar. Como chegar no Como filho? abordar? E às vezes algum diálogo, falar de sexo, mas eu não consigo. Claro, ele não recebeu isso. Tá? E como abordar isso? Como resolver? tem muitos pais que têm medo de falar e achar que vão estimular, Aham. né? Mas é outro mito também, né? Não fala de sexo, não fala de drogas, porque a gente vai estimular.
nós já temos informações demais. Isso aqui, Né? A gente muito. acabou A de hora falar que- da geração alfa. Então, assim, absorvem conhecimento de diversas maneiras, né? Eu lembro, se a gente estava falando sobre orientação numa escola, e aí a professora falou, como é que eu começo? Eu falei, como é que foi para você? Ela falou, eu estava no 5º ano e procurava um livro na escola para saber alguma informação. E as crianças do 5º ano, na escola dela, acredito que sabiam mais coisas do que ela, né? Foi como ela ficou sabendo, né? Foi Quer dizer, quando não ela foi ficou pela sabendo. mãe, pelo pai. Então, assim, eles já têm muitas informações. Se nós falarmos em casa, a gente abre um caminho, né? Se a gente não falar, tem outros caminhos. Então, de novo, o diálogo ainda é a ferramenta. E quando sai de casa, Como né? fazer isso? Você falou que no seu livro você oferece alguns exercícios. Você pode oferecer Posso te algumas contar? ferramentas, por favor? Ó, gente, vai a Olha. dica, depois tem o livro, hein? Uma dica de... De como estabelecer esse diálogo. Primeiro, podem convidá-los para atividades em casa, Tá. né? Segundo, podem escolher horários e como fazer uso da tecnologia. Né? Então, a gente inventa caixinha de descanso para o celular, para a família inteira, a partir de certas horas. A gente inventa a noite da comida preferida de cada um, uma vez na semana, para todo mundo soltar e sentar na mesa. Então, assim, tem muitas atividades que podem ser realizadas. Então, a primeira, que é que eu acabei de falar para vocês, o que a gente percebe muito é o contar histórias. Então, se conectar à mesa, se conectar para entrar no quarto. Eu tinha um adolescente na minha pesquisa que falava, os meus pais entram no meu quarto e ficam vendo o que eu faço. E participam comigo. Né? Então, vai conhecer o jogo, vai estar ao lado. Então, o que você está jogando aí? Vai do lado e vê o que está jogando, como eles se falam. Então, no livro tem vários exercícios, mas assim, de uma maneira geral, com vídeos, ouça, conte histórias e para um pouco com essa tecnologia. Não é parar para deixar de lado, é parar para descansar, para fazer pausa. Como que a gente, como adulto, tem fugido, a gente, sociedade, da responsabilidade de ser adulto? Porque a gente falou o episódio anterior, muito sobre criança, né? Sobre essa questão de terceirizar para a tela a presença. E tem muito a ver quando você falou dos pais adolescendo, junto com os adolescentes. É o momento dele mesmo. Eu sei que você quer ser adolescente de novo, mas assim, antes, ao ter um filho, uma filha, você tem uma responsabilidade. Não dá para você virar o mesmo adolescente, né? Eu acho que vale a pena falar sobre... A gente fala deixa pra lá no sentido que tem muitos profissionais em redes sociais, youtubers, influencers que ditam valores hoje em dia. Né? Então, assim, eles olham o mundo através do que é contado. Então, a gente está falando do impulso. Então, quem está transmitindo valores? Os pais? Ou que se assiste? Porque eu acompanho muitas famílias que os valores estão sendo transmitidos por quem eles assistem, com quem eles falam nas redes sociais. Por isso do conectar, né? Por isso do voltar para coisas talvez antigas, né? Como a gente está falando de preparar um jantar junto, né? De jogar Uno, de jogar um brinquedo, de sentar e falar hoje às 9 horas ninguém mais vai pegar o telefone. Caixinha do descanso para todo mundo. Porque realmente tem tido isso, assim, uma invasão do lar que dita opiniões e forma pessoas. Então, ganha muito dinheiro, tem toda essa questão que a gente sabe da importância, né? É muito importante você estar conectado. Mas o dinheiro não é tudo, né? É muito importante, mas você deixar que só o influencer fala sobre valores, aí a dificuldade do adolescente também ter valor, porque ele é vulnerável. Né? A gente falou no episódio passado, com o Dr. José Robson, dessa utopia, essa vida utópica. Porque o hipermodernismo fica vazia, e né? esse adolescente vai querer uma coisa que não é a vida real. Que só tem coisa boa. E para ele só é isso que traz felicidade.
Aí ele vai ficar triste porque não vai ter. Porque não tem. E os pais não têm valor, Uhum. né? Por isso que contar as histórias É importante. e compartilhar transmite valores. E se o valor está autoridade. estabelecido, me corrija se eu estiver errado, na família, ele vai saber como lidar. A família, com todas as transformações, Duda, é a célula que socializa. É o primeiro lugar onde socializa. E é nela que se protege. Né? Ela precisa ter função protetora. Às vezes ela é função, às vezes ela é menos protetora e mais de doença. Né? Porque a família ou é saúde ou é doença. Às vezes ela é doença. Então, dentro desses exemplos que a gente está dando, a família ela começa a ter um caráter mais protetivo. Uhum. Muito necessário e urgente. Eu te ouvindo, eu tenho refletido aqui comigo que a gente precisa curar famílias, né? Todos os tipos de família, nas suas variadas composições. A gente sabe que tantos lares brasileiros não têm a figura, por exemplo, do genitor, do pai. Muitas avós assumem, às vezes, responsabilidades de mães e de pais, né? Mas a gente está falando, além do formato, da qualidade dessas relações, né? Exatamente. Porque pode haver proteção em todo tipo de configuração, não é, doutora? Exatamente. É só cada um entender teu papel. Perfeito. E executar, né? E executar. É isso. Olha, eu já tô quase... Uma boa conversa quando todo mundo aprende. Eu aprendi isso. Você mencionou aqui numa das suas falas sobre o isolamento do adolescente ser também um grito e ser também um alerta. Sim. A gente tem estudo recente da Organização Mundial de Saúde apontando que os adolescentes, sobretudo meninas, muito sozinhas, em solidão mesmo. Não uma escolha de ter momentos de estar só, mas como solidão até mais do que na população idosa. Exatamente. Eu fiquei bastante impressionada com esse dado. Eu queria ouvir se você tem se deparado com isso na realidade de consultório. E por que você acha que a gente tem adolescentes sofrendo com a solidão? Meninas. Especialmente Sexo menina. meninas, mas também meninos, mas Sim. especialmente meninas. Marcela, Tem alguma explicação? Tem sim. Nós falamos da busca da identidade, né? Como tarefa na adolescência. A autoimagem é algo que é muito valorizado. Então, a autoimagem é aquilo como você se vê. Certo. Então, como a gente se vê? Através do que o outro fala. Posso emendar Sobre minha a pergunta, gente. então? Vou te interromper. Por favor. Porque ela já inventou minhas perguntas. Ó, o que está acontecendo com a autoimagem e a saúde mental dos adolescentes por Legal. conta das redes sociais? Então tem tudo a ver. Isso, É, tá já você já junto. responde Tá junto. né? Ó, se facilitar, já põe a minha também. Não, calma, senão a gente não consegue acompanhar o raciocínio Quanto dela. tempo que nós temos? Deixa ela falar, vamos lá. Dá uma, né, lembrar de tudo que a gente falou. Autoimagem, tarefa adaptativa da adolescência. Busca de identidade, tarefa adaptativa da adolescência. Esse adolescente, por ele estar cérebro readaptando a uma nova fase, físico readaptando uma nova fase, emocional encontrando os caminhos de experimentar para ver quem eu sou. A autoimagem, ela é construída ali. Então, nesse período, eu falo muito para os pais, eles levam muito em conta o que nós dizemos sobre eles. Se você tá bonito, se você tá feio, tá se você é gordo. confiável, se você não é confiável, eu confio em você, não confio em você. Isso que você é para mim é tal coisa. E o que nós encontramos lá fora? Infelizmente, ou dentro dessas características dessa sociedade hipermoderna, relacionamentos muito líquidos. É liquidez, né? Existe, daqui a pouco não existe mais. É líquido, é fácil, se Consegue desfaz, né? A busca da intimidade hoje é reconhecida como uma vulnerabilidade, você Claro. mostrar que você é emocionado, né? Então, aí esses relacionamentos estão nos nossos adolescentes de hoje em dia. A rede social, o filtro, o alto padrão de beleza. Que é o que a gente falou da... Então, a gente está construindo uma autoimagem nesse momento, onde os relacionamentos estão assim. E a solidão aonde- entra aí. Você imagina a cobrança, né? E eu vejo que
é muito mais difícil do que um tempo atrás. Uhum. Eu escuto eles falando, é muito mais difícil do que um tempo atrás. Eu tava conversando com uma adolescente ontem, ela falou, parece um jogo, onde eu não posso mostrar o que eu realmente sinto. Isso em relação ao grupo? Primeiro porque as amigas também cobram. Falar, então, como você vai se relacionar com essa pessoa? Fez algo de errado, então você não pode gostar. Falei, gente, como é que não se gosta? É algo que você não controla, Não né? pode gostar, não pode chorar, não pode ficar triste. Não, gente. Né? É uma sociedade hipermoderna, a gente precisa tomar cuidado pra gente não virar um robô, querer que as outras pessoas sejam. Então, existe... assim, se eu disser o que eu sinto, eu sou vulnerável, sou frágil, Julgamento. então eu prefiro reservar o Me que eu fechar. sinto. Uhum. Ela falou um jogo nesse sentido. Ela falou, o que eu faço? Eu gostei dela, ela é diferente pra mim, essa pessoa que ela conheceu. Mas não, eu prefiro ficar na minha, eu prefiro não ir na festa, eu prefiro não mostrar o que eu sinto, eu prefiro não, né? Então, acho que ficar claro, né, para as famílias que estão nos ouvindo, a autoimagem é construída nos relacionamentos, ela é construída no que a gente fala para os adolescentes e ela é construída através desses filtros, desse padrão de beleza. Então, a cobrança é muito maior. É Nossa. assustador. Eu conversei Assustador. com um agora recentemente, acho que menos de um mês, e ele falava sobre nunca ter postado uma foto até ele ter feito uma cirurgia plástica, que na opinião dele era uma questão de vida ou morte. Ele se né? sentia feio. E eu não Autoestima, quero, né? sim, e eu não quero de maneira nenhuma desqualificar o sofrimento dele, porque certamente havia um sofrimento. Mas, naturalmente, eu também via diante de mim um adolescente, tanto depois da cirurgia quanto antes da cirurgia, perfeito, saudável, mas que estava ali dominado por uma ideia de uma perfeição que Exatamente. ele acreditou que ele deveria ter. Aí eu também conversei com outra recentemente dizendo que não, essa questão de eles não postam mais na rede social, no Instagram. Não postam mesmo, mas eles não postam não é só porque é hype, porque tem medo, porque eles não são perfeitos. O cabelo não está aí retocável, a pele não está aí. E a gente está falando da tal flor da idade, né, que a gente dizia. Então Medo eles de têm ser criticados. medo de Nossa, ser, porque o julgamento Julgamento. nesse momento é muito mais dramático do que em outros momentos da nossa Da vida, quando a vida. gente já tem a nossa identidade fortalecida, por E exemplo. na rede Perfeito. social, a partir do momento que você posta, Tá ali, Você tá né? no mundo, você tá né? no mundo. Eles não têm. Aí a gente ainda tem a outra questão que muitos desses viveram essa maturação naquele período de pandemia, em que eles deixaram de ser crianças e foram se tornando adolescentes. Não tinha nem o contato casa, né? social para se expor ao risco. Então, o medo de sofrer também tá aí nessa Sim, história, não tá? Sim, quando a gente vê um fenômeno, Marcela fala que é multifatorial, a gente tem que olhar por diversos eventos que, vamos dizer assim, que contribuem para o isolamento, não é só a autoimagem, mas a autoimagem está muito ligada hoje em dia. É um assunto super importante, né? Então, se eles estão se formando e dando salto para a vida adulta, o que se fala sobre eles e a imagem que eles têm dele está sendo construída exatamente nesse momento. Tem um peso muito grande. É A um autoimagem momento e de E a vulnerabilidade. identidade caminham juntos, né? Isso, e o valor que a gente se dá, né? Então, o valor que eu tenho é construído aí, nessa relação, né? Você sabe que como a eu Duda, sou. eu não sei se pegou essa fase, que a O Duda quê? é uns 10 anos mais nova, mais que eu até. A gente vivia isso com as revistas, né? A Capricho, eu também Atrevida. É. E aí, na época dos anos 2000, eu lembro aquela neura da calça ultra Saint-Tropez, ultra baixa. Nossa, era. Então, você tinha uma estética anoréxica até, né? E aí, a gente... Quantas adolescentes contemporâneas, na minha época, assim, não tiveram transtornos alimentares? E eu sei que isso voltou a acontecer recentemente. E hoje volta-se a falar nessa extrema magreza, mas às vezes é outra coisa, assim, são sempre essa adolescência muito vulnerável exposta a isso. E uma coisa, né, Marcela? A gente precisa ver os modelos, a gente tinha que esperar o programa, né? Não tinha uma época que tinha uma minissérie que chamava Angel, não sei o que, a Angel era a Camila Pitanga, então tinha que ficar Camila acordada. Queiroz.
Não, isso é da minha época. Ah, muito não, mais antiga. desculpa, Camila eu tô falando de outra. Pitanga. Tá, desculpa, então Tipo, não. top model era a série. Tinha Aham. que até às 11 horas da noite pra chegar e ver essa série. Tá. Né? A gente tinha que comprar uma revista. Esse não é da minha época. Não, gente. Entendi o que você tá dizendo. Né? Então, assim, A gente sofria já com aquilo. existia, Uhum. né? Agora vamos multiplicar por quantos? Nossa. Nesse hipermoderno. Em segundos. Se a calça para segunda. comprar, você tinha que ir à loja. Agora, Agora você... né? Você Então, esse compra. comprar também, né, gente? Muito difícil para eles, né? Porque tem uma valorização. Esse assunto não termina, né? Da adolescência, Nossa, mas tem uma valorização do ter, que também é muito importante para as meninas e para os meninos. Uhum. Né? Com o carro que o pai busca na escola, com o Nossa, bairro é onde verdade. mora, com a marca do celular, do tênis. Isso eu me preocupo um pouco. Me preocupo muito. Porque o Porque senso o ser não... do eu que tá ali, se você valoriza só o ter e você não tem, que valor que você vai ter? Nenhum. Aí a gente volta também a olhar para o círculo familiar, né? Uhum. Porque, que em foi geral, pensado. o que é que foi colocado como sucesso para aquela família? Como valor. Como Como valor valor. para aquela Se família. for comprar, comprar, Porque- comprar. E assim, nós todos convivemos com diversas pessoas e a gente sabe muito bem. Na cidade, nós falamos do interior de São Paulo, São José do Rio Preto. E as pessoas avaliam a qualidade, por exemplo, do seu trabalho a partir do carro que você tem, por exemplo. Por exemplo. Não importa como é que este carro foi adquirido, muitas vezes. Às vezes se endivida, né? Mas eu tenho carro. Então, assim, E as amizades também, né? Influenciam. Os grupos, Os o grupos. pertencer Grupos. a algum grupo. O tênis, o não tênis. a o gente bairro, volta a tudo. falar aquilo que vocês É isso. A família toda precisa se examinar para Mas Ah, se transmissão. você sabe a tua identidade, você não Você vai não participar sente. desse grupo. Isso. E tá Ou tudo não bem. vai se afetar. Ou por você aquele até valor. participa, mas nada vai te atingir. De tamanho Não, que te leve a ter uma doença. São um escolhas, isolamento. né? É, a Tudo família escolha, aí, né? né? A Ô, família Camila, aí. a internet é um território de infinitas possibilidades, né? Pois é. E acho que tanto coisa boa como ruim, né? Sim. E a gente vê hoje os jovens, eles estão assim com... Eles têm raiva às vezes, odeiam, assim, tá, né? Ela falou dos Algum- comentários, né, Dri, nos jogos online. Ó. A linguagem A violenta. linguagem fica muito, muito pesada. E eles enfrentam família. Eu acho que Isso- a questão do discurso de ódio é uma coisa, né? Que ela estava dizendo sobre os jogos, o tipo de linguajar, a valorização até de ter essa violência. E quando os pais, né, a família Tem que entender. conhece qual é o aplicativo, porque existem aplicativos que Você não não fica sabe, Você não registrado. fica- Hum. sai né, do controle, né? Eles fazem grupos para ligar, né? Não vai falar nomes assim do aplicativo, mas eles formam grupos e eles se falam e é uma terra de ninguém, não tem acesso. Nós somos o primeiro país do mundo com o uso de tecnologias em crianças. Quer dizer, E livre, né? somos um dos países únicos que não tem nenhuma regra do que chega para eles. Não tem controle Não tem uma nenhum, né? agência de controle algum. Nossa, que ruim isso, Se Não você né? tem. conseguisse, eu gostei muito de você usar a palavra agência, no sentido de agir. Uhum. Qual não é o nosso papel de social e de família de agir sobre essa questão? Você falou de regulamentação. Sim. Tem uma lei aí. E se você pudesse fazer uma comparação com esse tipo de uso, sem nenhum monitoramento, sem nenhum controle, sem nenhuma orientação, seria o equivalente ao quê fazer no mundo real? Deixar um filho à mercê da Deixar o internet filho, como- deixar o filho no quarto não é mais seguro como era antes, né? Uhum. É porque você não sabe o que ele Não, tá não sabe. E acessando. tem famílias que não têm interesse também, sabe? Isso que é o pior, eu acho. É né? livre. Acesso livre. Né? Mas é o que a gente Aí tava... transmissão de valores, aí linguagem, aí às vezes aparece no consultório, aí a gente, né, com todo conhecimento e a gente pensa como eu faço para cortar esse percurso da doença. Como eu vou fazer agora já estando desse jeito. Então, acesso foi livre, sem comunicação em casa.
transmissão de valor sendo feitas através disso, a gente fala como recupera. Não Como recupera. recupera? Como recupera. Não, a gente precisa, gente, pelo amor de Eu Deus. vou- não dá- é, eu não, acredito. Como é o recupera? nosso papel, a gente É. recupera, ter histórias lindas para contar Eu para também vocês. acredito, eu acredito na Lindas, mudança. mas aí a gente começa a conversar com a família. É ao início da solução. Como que vocês Tem que ter podemos ajuda, sair né? disso? Deixa eu uma perguntinha dentro dessa pergunta. Um adolescente que você vê que está com excesso, você levar o celular dele para o teu trabalho, ó. Hoje Pior, você não- eu acho. é pior. Então, Ou ele tem que ter conselho, ou às vezes é necessário. o Dri, a gente costuma falar que tem coisas que não são negociáveis e coisas que são. Né? Tem coisas que falam, olha, na minha casa não entra, na sua casa não entra, né? E outras que são negociáveis. No livro também, depois eu vou compartilhar com vocês, Tá. encontre uma maneira, a gente coloca para as famílias algo seja acessível também sobre esse exercício. Eu construí um exercício que senta a família, chama Conecta a Família. Então, a gente está construindo algo como, quanto tempo você acha que você deve usar? Quanto tempo você acha que você deve usar? Quanto tempo que eu um contrato que a gente vai assinar embaixo, inclusive. Na semana que vem, a gente vai conversar para ver o que deu certo. Olha. O que aqui não entra, o que aqui entra, o que aqui pode. E Porque começa a negociação. começa a negociação. Então, assim, eu vou levar para casa. Toma, acontece isso. Falou, acabou hoje. Se for preciso. Vai ter que Eu ser tive assim. família que falou, olha, agora é a hora de dar um soco na mesa e acabou. Não vai. Soco no sentido de Eu de sei, quebrar. no bom É sentido, né? de se A posicionar, sociedade. de trazer a posição do pai e Uhum. da mãe. Não só para a hierarquia, o igualitário na hora da comunicação. A hora que tá tudo desorganizado, a gente fala, são vocês que vão ter que colocar a regra. Então, se precisar levar, leva. Só que levar e leva. E o que vai acontecer? Não sei, eu não te garanto que vai dar certo. Por isso que eu prefiro que a família participe, que exista uma negociação. Acontece, às vezes, eu tenho família que, eu vou ver a criança, vou ver os pais, falam, tá de castigo não sei quantos dias. Aí eles falam assim pra mim, mas a gente negociou antes. Acho que a Né? negociação Por é o conta melhor do caminho, meu trabalho, né? a gente negociou antes. E vocês negociaram se vão devolver? Não, a gente negociou, não negociou se vai devolver. Tá bom, a gente vai negociar se vai devolver. Então é um aprendizado tanto para o adolescente quanto para os pais. E esse salvar é muito possível, né? A gente tem acredita histórias nisso, né? lindas. Ai, eu quero saber agora, então, de alguma para você nos inspirar. Não tô pedindo para abrir caso clínico, Tá. mas você chama de realinhamento familiar. Sim. Como é? Porque a gente aqui a nossa missão passar, né? então, é assim, é Ter uma olhar luz no para fim do a gente túnel. começa identificando as questões, tomando consciência do problema, mas enxergar a saída. Então, que é possível, né? claro que é possível, tem que ser, porque Eu também acredito. Não, são é nosso muitas. futuro, inclusive, enquanto Sim, sociedade, né? A gente está falando, esses adolescentes hoje, eles vão ser os professores de amanhã, Os eles médicos. vão ser os médicos de amanhã, eles são os engenheiros de amanhã, e é nossa responsabilidade enquanto adultos participar dessa construção. Não vai chegar do nada, não é a inteligência artificial que vai parir a solução pra gente. Então, doutora Camila, por favor, nos ajude a enxergar esse horizonte, o que é o realinhamento familiar e como que a gente recupera a saúde dessas relações. Eu acho que tudo que nós falamos, né, desde o princípio sobre o que é a adolescência, é um Tem dos que entender. princípios. Tá. Né? Então, o pai entender a necessidade da diferenciação ou individuação, que você usou a palavra individuação, que é esse passo do adolescente não tão perto. Tá. Então, primeira, né, além de ouvir e qual é a queixa, qual é a demanda, qual a dificuldade, é a gente explicar o que é a adolescência atual. Tá. Né, e os mitos. Então, às vezes, eu faço uma lista de mitos com os pais. Quais são os mitos? Não falo assim, mas eu falo, o que vocês ouviram muito da família de origem? O que vocês já ouviram sobre o que é adolescente? Adolescente é tudo chato. Cara virada, Adolescente emburrada. é cara virada, que é a corporal, né? Eles dão a impressão de que eles não querem, mas eles querem, né? Porque eu provei na minha pesquisa, às vezes eles não vão estar, você chega no quarto, eles vão falar, mamãe, você entrou, eles vão continuar aqui, nossa, que saco que ela entrou bem agora.
né? Mas a hora que você vai ser afetuosa, eles vão amar em receber. Então, a importância da adolescência, a importância sobre as 3 crises evolutivas. Quando a gente fala isso para os pais, olha, vocês já perceberam que vocês também... Não, eu percebi. Eu tô querendo mudar de trabalho, eu vejo que o que eu ganho não dava, ou eu quero fazer uma cirurgia plástica, ou eu quero... Então, a gente fala sobre as 3 fases, adolescência atual, mostra as 3 fases evolutivas e principalmente os princípios da comunicação. Nós temos algumas verdades sobre comunicação, como, por exemplo, adolescente nenhum fala, não tem como não se comunicar. Quando a gente não fala, a gente se comunica. Né? Então, eu falo a comunicação complementar, a comunicação quando ela é, né, tem esse caráter de eu falo, você responde. Rebatendo, A gente chama de escalada. Então, Nossa, fala, o outro fala. Desculpa, Reativo. Adri. Não, eu falo assim, a gente, às vezes vê isso como, né, algo negativo, mas não é, né? Quando o filho debate muito, Não, ele tá se não, posicionando. Eu tenho família que fala, ele tá falando demais. Eu falo, que ótimo. Nossa, mas ele tá muito querendo ter razão. Que ótimo. É essa fase natural, que bom. Fiquem felizes que eles estão assim, né? Então, eu falo sobre os princípios da comunicação e qual é a comunicação adequada. Né? E aí, a gente faz treino, a gente faz atividade, a gente faz juntos, a gente faz separado. Então, eu atendo adolescente individual, atendo casal também, ou a família toda junta. E aí, através desses princípios, o que é adolescência, as 3 fases evolutivas, os princípios da comunicação, a gente já consegue alinhar, porque aí você já vê onde ocorreram as falhas, né? Que não são falhas. Eu costumo dizer assim, você fez o que você tinha que fazer, o melhor que você pôde. Com o que você tinha. E é tão maravilhoso que depois dessa conversa, por exemplo, eu nem sou mãe, mas tantas coisas já se iluminam na minha cabeça para entender. Imagina! A gente pode começar certo. Pode começar certo e assim, e também E se pra permitir. Ô, Marcelo, e pra quem já tá com um problema, vamos mudar o Vamos percurso. fazer, exato. Né, Sempre Camila? dá para fazer algo melhor, né? Sempre dá para recomeçar, sempre dá para... Tem sempre algum aspecto. Sim. O que costuma O ponto acontecer... é reconhecer, né? Exato. Isso. Era isso que eu ia falar. Você tá tão imersa no ponto é problema, reconhecer. na agonia daquela situação, que você acha que não tem saída. Você acha normal, né? Ou então, é o que a gente chama, né? Mais do mesmo. Você fica tentando fazer a mesma coisa sempre. Muda, né? Esperando uma resposta diferente. Então, assim, isso tudo que a gente tá falando, eu antes de me debruçar para esse estudo, eu também não sabia. Né? Eu não sabia. Então, eu não sabia como que eu poderia chegar no quarto do meu filho, como que eu participaria da vida dele trabalhando tanto, como eu iria manter a comunicação, né, na minha casa. E, enfim, e aí fui com esse solzinho, né, que é o meu filho, buscando esses caminhos. Então, quem entende que errou até aqui, como que teria feito de outra maneira se não foi através de agora através de um diálogo desse, né, ou de uma leitura ou de uma informação? Tem todos os caminhos, não existe um caminho. Não existe um caminho. Eu, assim, acho que essa coisa dos pais se colocarem vulneráveis, a Duda falou lá atrás sobre aquela questão. Você quer que ele fale, mas você nunca conta nada. E você vem e traz. Conte as suas histórias. Não para validar inconsequências, mas para dizer, eu sei que é difícil fazer isso. Exato. E às vezes a gente, enquanto pai e mãe, acha que tem que manter uma postura de saber tudo. Não. E às vezes fala Ser assim, olha, perfeito, eu nunca né? fui mãe de um adolescente, eu nunca fui pai de um adolescente. Você me desculpa? Eu acho que eu tava tentando daquela maneira porque eu achei que era o melhor, mas eu tô vendo que não tá dando certo. Você me ajuda? É assim que a gente pede ajuda, né? Quando a gente Não entende que não sabe. Reconhece. Né? É assim. A gente Porque eu acredito que a maioria dos erros, né, não foi por conta de falta de instrução. falta de instrução. Eu costumo dizer assim, as nossas lentes são das histórias que a gente viveu. Claro. Né? Então, a gente vai construindo as relações, ou cuidando, ou sendo cuidada do que a gente recebeu. Se em algum momento a gente entendeu, reconheceu que aquele padrão de comportamento não é mais legal para mim, Muda a roda. não precisa repetir.
Dá sempre. isso aí. Enquanto a Precisa gente repetir. acordar, dá Sim. tempo de fazer diferente. Poder reconhecer e agir. E sem... Mas não, né, que os pais que estejam assistindo a gente não percam essa vontade de aprender. Principalmente sobre essa adolescência atual, sobre essas 3 crises que vai acontecer e sobre os princípios da importância da comunicação. E aí essas historinhas que a gente contou, de contar histórias e do diálogo, fica mais fácil navegar. Porque aí, entre o que eles desejam é autonomia. Aí a gente consegue ver a mistura entre responsabilidade e autonomia caminhando junto. Que é o que os pais desejam. E ele vai criando a identidade dele, né? Isso, e Nesse aí o caminho. caminho é... E nós somos os Gente, faróis, eu né? amei. Os pais precisam ser os Camila. faróis, eles vão estar ali para guiar. Vai, meu filho, mas você volta e Na a gente retaguarda. guia. E a gente tá aqui, né? Eu queria pedir, nós estamos fechando, doutora Camila, com muita gratidão desde já, porque que rico, né? Foi. Que Maravilhoso. especial. A gente vai pensar na nossa trajetória também, a Que gente bom. enquanto adolescente. Não, Marcela e eu, né? O Riquíssimo. quanto eu errei, né? E o Mas- quanto acertou E quanto eu acertei. também, não É isso aí. Duda? É isso, a pelas gente está suas sempre, lentes. sempre aprendendo e refazendo o caminho. Eu queria, nesse sentido, que você comentasse com o nosso público, provavelmente quando as pessoas ouvirem, assistirem a gente, o seu livro já vai ter sido Ai, publicado. é Eu queria que você verdade. falasse um pouquinho. Ele está na editora, né? O Ah. livro é o produto da pesquisa do mestrado, mas com uma reescrita para os pais. Uhum. Né? Então, a gente vai falar sobre todos esses percursos, mas a gente tem os exercícios para que cada um reflita sobre todos legal. esses momentos. Já tem nome? Pode contar pra gente ou é segredo? Já tem nome, já tem data. Entre o dia 8 e 9 de dezembro, o livro físico já chega. Uma editora maravilhosa do Rio Grande do Sul, era um sonho, né? Publicar com eles. E aí o nome é Filhos Adolescentes, o que muda na relação familiar. Aí, Então gente, estamos a ansiosas já. A gente vai vocês divulgar, compartilhem. claro, e acessem também as redes da doutora Camila Risato. Sim, pois é. Com certeza a gente vai querer receber, olhar, enfim, compartilhar tudo isso. Nossa, é Sim. tão gostoso, Camila, eu né? amei. Muito Nossa. obrigada, eu também. É, Olha aqui, gente. então, uma carinha de menina, né? É. Quando eu encontrei, fiz o primeiro encontro, eu falei, Será que muito vai? menina. Vai dar nada certo, Que né, Dri? nada, olha que potencial. Maravilhoso. Você é gente, linda por dentro e por feliz. fora. Imagina. Obrigada. Eu viu, acho que por uma ter- boa conversa é quando um aprende com o outro, né? É. Assim, essa construção do que a Duda veio, do que a Marcela trouxe, do que você conta. Sim. Isso me deixa feliz. Ai, E que bom. que seja um caminho para quem estiver assistindo a gente, enquanto mãe, ou quanto tio, quanto vó, Que dá quanto tempo, amiga, né? que queira aprender sobre Amém. isso. É né? Nunca é tarde. Que né? Não, Nunca de é maneira tarde. E eu acho que não só para adolescente também, né? Não Vale pra só, tantos né? Todas aspectos. as faixas etárias e... Camila, aqui vem, ai, ai. participa, compartilha e ganha presente. Que delícia. A gente Muito querida, obrigada, é um Dri. É um mimo pra prazer, você. tá? Te dar um abraço. Ai, Depois eu te linda. dou outro. Obrigada. Muito Então, obrigada. pra ver se você vai Abro. gostar. Ó, esse é o lançamento. Olha lá, Que lançamento. que é? Eu nunca Eu sei. tô elas- com o filho entrando na adolescência, eu tô querendo me cuidar agora. Eu falei que eu vou começar a me cuidar mais. Ó, é uma creatina Ai, em creme. Um Em creme. creme. Ela parece uma Se eu falar que Nutella eu falei sem que eu precisava açúcar. comprar, vocês vão Você acreditar, falou. vão achar que eu estou É falando. super importante, Ai, sobretudo muito pra nós obrigada. mulheres. Ela é Muito sem obrigada. açúcar. Cada colher de chá tem Olha. 3 Tô gramas de curiosa. creatina. Mas é boa. Que legal. E só O tem paladar é 4 calorias, então é praticamente 0 Olha. calorias e sem Eu açúcar. tô vendo aqui, é um creme mesmo, É. como se fosse o creme de avelã. Exato. Muito obrigada. Ele é menina. muito Eu gostoso. adoro essas Gostoso. coisas. É bem gostoso. Então, Eu acertamos. adoro. Muito, Chocolate acertaram belga. muito. Eu vou querer provar. Essa, eu já conheci o Gummy, a gominha, É. mas essa aí é novidade mesmo. Queridos, querido, muito obrigada pela sua companhia. A gente vai fechando aqui esse Conexão Saúde maravilhoso. Encheu nosso coração de alegria, a cabeça de minhocas às vezes, mas Nossa, também de muita insights. minhoca. Insights maravilhosos, porque o bom de estar vivo é isso. É poder recontar a É. história, fazer de novo, aprender, trocar. Isso é vida. E é isso que a gente quer pra você, pra nós aqui, pra você também. Um beijo e até a próxima.